Olá, como vai você? Tudo bem? Está no ar mais uma edição do programa Alesp em Pauta. Eu sou Arthur Neves e estaremos juntos durante toda a exibição deste programa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto de mais importante. E aí eu já peço para o nosso diretor de TV clicar aqui, olha só, falaremos sobre a mulher em construção. O que isso significa para o Parlamento Paulista? Uma novidade. Pois é, porque está tramitando aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei que institui o Dia das Mulheres na Construção Civil. Que assunto para lá de interessante, e ainda mais nesse processo de reconstrução lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, que se faz também presente aqui no estado de São Paulo, muitas pessoas ajudando aos nossos irmãos gaúchos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Camila Aliadef, que é diretora executiva do Instituto Mulher em Construção. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Arthur. E é para falar sobre esse assunto, Aliadef, que acho que a gente pode introduzir essa cor rosa e também esse capacete ao seu lado. É natural que se fale de muitos homens na construção civil, mas é preciso que se normatize também a presença da mulher. A gente hoje, o Instituto Mulher em Construção, ele existe há 18 anos, então é um trabalho de longa data que a gente tem feito. Nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, em tudo que a gente está passando nessas últimas semanas, mas a gente também tem atuado em São Paulo há mais de 4 anos já. Então, falar de mulher na construção civil e quando a gente vê um capacete rosa ainda é muito disruptivo, né? Causa uma estranheza muito grande. Mas a gente nasceu com o intuito de ensinar as mulheres a fazerem pequenos reparos dentro de casa e dar para elas também uma oportunidade de renda extra. Então, por que não ensinar mulheres a irem para o mercado da construção civil, arrumando suas casas, trazendo mais conforto, segurança para sua família. Então, nasceu de um projeto piloto em 2006, bem pequenininho, e foi crescendo. Então, hoje a gente já capacitou quase 7.000 mulheres para trabalhar nessa área, mas ainda somos minoria. Nossa, me corrija se eu entendi errado. Além das próprias engenheiras, vocês estão capacitando mulheres que não têm nada a ver com a área? Isso. Opa! O que a gente faz? A gente capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente vai para as periferias, para os territórios, comunidades, chamar a atenção dessas mulheres para essa profissão e oferecer para elas cursos gratuitos na construção civil. Então, a gente tem vários módulos. Então, a gente tem um módulo de pintura e reparo de parede, elétrica, hidráulica, assentamento de pisos, gesso. Então, a gente tem alguns módulos básicos que a gente oferece para que essas mulheres possam ou vir até a nós, ou a gente vai para dentro das empresas. Então, hoje, com a falta de mão de obra qualificada da construção civil, uma procura enorme. Então, as empresas estão muito interessadas em melhorar a qualidade do serviço prestado, ter mais mão de obra qualificada e mais diversidade e inclusão. Então, a gente consegue fazer essa união. Então, a gente oferece para essas mulheres, e a maioria delas, Arthur, são mulheres que ou fazem bico, são diaristas, trabalham com beleza, ou têm um pequeno negócio, são chefes de família, a maioria delas são mães solo e chefes de família, que ganham até um salário mínimo. Então, todo esse trabalho que a gente faz é ensiná-las o básico da construção civil e fazer o link entre as empresas e entre essas mulheres, para que a gente possa gerar aí essa empregabilidade. Então, elas começam a oficina sem saber muita coisa e até um pouco descrentes, né? Falam, mas será que isso aqui é para mim? Será eu na construção civil? Nunca pensei nisso. E aí, ali elas se descobrem com vários talentos para que possam trabalhar na construção civil. Nossa, interessantíssimo isso, né? E aí eu estou pensando aqui, né, por exemplo, num grande pátio, numa obra, enfim, de fato, quase não se observa a presença da mulher.
né? Existem algumas engenheiras, mas ali no batente, no pesado mesmo, até mesmo porque criou-se uma cultura, né, do que o homem forte, que está ali para carregar as coisas, mas me parece que não é muito isso então, a ideia é desmistificar essa realidade. Isso mesmo, a ideia é que a gente possa ter as mulheres trabalhando em conjunto com os homens. Existem coisas que a mulher não vai conseguir fazer, né, por uma questão de força física, mas acho que isso também são crenças limitantes, porque hoje em dia existe muita tecnologia, né, existem muitas regras e padrões e NRs que nenhum homem pode carregar um saco de cimento sozinho, né, então a gente precisa ir mudando essa cultura de que a construção civil é um trabalho muito pesado. Então, as mulheres conseguem fazer muitas coisas na obra, elas fazem, e não é só acabamento não, porque a gente pensa logo na questão do acabamento final. Não é só no acabamento, então assentamento de piso, rejunte, toda a parte de elétrica. Então, elas trabalham muito bem, elas têm uma delicadeza, um olhar mais amplo do que está acontecendo na obra, que tem funcionado muito bem junto com os homens. Então, hoje a maioria das mulheres, quando a gente fala que a gente tem 10% de mulheres na construção civil, a maioria delas são engenheiras e arquitetas, né? Agora, a gente quer aumentar o número de mulheres no canteiro de obras. Então, quem está lá realmente no canteiro trabalhando, esse número é muito baixo. Então, esse é o nosso grande desafio. Junto com o desafio da falta de mão de obra, né? Falando de Rio Grande do Sul, imagina como vai ser. Então, a gente está montando até uma capacitação emergencial para que a gente possa capacitar. Nesse caso, a gente vai fazer homens e mulheres. Então, um centro de capacitação para homens e mulheres em Canoas, onde, através de módulos básicos, eles vão aprendendo e podem voltar para casa e começar a arrumar seus próprios lares, né? Então, e fazer o link com a empregabilidade, que isso para a gente é super importante. Então, quando a gente chega nessas comunidades e a gente quer oferecer emprego para essas mulheres, a gente percebe que a independência financeira é o ponto-chave para qualquer mudança, né? E, infelizmente, a gente observa que muitas dessas mulheres ou estão sozinhas, né, tomando conta ali do núcleo familiar, ou elas estão em relações abusivas. E com o dinheiro no bolso, elas conseguem reverter isso, né? Então, a gente consegue fazer essa transformação. Então, é um trabalho de transformação social e de impacto social. Então, além de oferecer para elas uma nova profissão, a gente também está oferecendo para ela um novo modo de vida, né? Ela consegue sair ali de algumas situações muito difíceis. Você nos explicou os motivos pelos quais, de fato, esse projeto foi criado. Mas tentando observar uma questão comportamental, né? Como ao longo desse tempo, né? Como que essas mulheres têm sido acolhidas, né? Superando, além das dificuldades que enfrentam ou enfrentavam em casa, enfrentam no próprio ambiente de trabalho. Sim. Muitas vezes, como já dissemos e os números mostram, só homens existem ali. Então, essa é uma preocupação bem grande nossa. Que o que acontece? As empresas precisam se preparar para receber essa mulher no canteiro, né? Então, a gente trabalha tanto a empresa quanto a mulher. Quando a gente tem as nossas alunas, as nossas formações, a gente passa para elas aula teórica, aula prática, e a gente passa para ela uma trilha de desenvolvimento, onde a gente vai dar para ela muita informação sobre isso. Como é o mercado da construção civil, quais são os formatos que ela pode trabalhar, quais são os direitos que ela tem, a questão comportamental, né, a questão do assédio. Então, a gente passa muita informação para ela. E, ao mesmo tempo, a gente passa isso para dentro da empresa. Porque não adianta nada a gente preparar a mulher e ela chegar no canteiro e não ter ambiente de trabalho, né? Então, é um trabalho que é um trabalho árduo e difícil, porque é isso, é cultural, né? São muitos comportamentos que estão arraigados aí na sociedade, mas a gente tem feito algumas ações dentro dessas empresas para mostrar para homens e mulheres, porque também tem mulheres que também precisam aceitar, mulheres em outras áreas que antes eram só masculinas. Então, a gente faz um trabalho de letramento com essas pessoas, né? Então, a gente chama isso de integração com a operação. Então, a gente vai fazer um bate-papo lá no canteiro de obras, a gente vai fazer um bate-papo com a diretoria, a gente vai fazer trabalhos de mentoria 1 a 1,
Porque pensando com a cabeça do homem que está na obra, ou se ele vai ser o mestre de obras, e de repente a minha vida inteira eu trabalhei com homens. De repente chega uma mulher, o que eu faço com essa mulher aqui nessa obra? Né? Então é assustador também e desafiador para o homem. Então a gente abre um canal de escuta e de conversa, de troca com esses homens. Então todo o projeto que a gente faz, a gente pede para a empresa nomear um padrinho. Então, esse padrinho ou madrinha, mas normalmente é um padrinho, ele vai ser esse elo de contato. Ele pode ou não ser o chefe, a pessoa que vai lidar com elas ali diretamente. Mas esse padrinho, ele vai receber uma mentoria nossa para que ele possa saber como lidar com aquelas situações. Porque são situações diferentes, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que preparar os dois lados. E acho que a gente está no caminho. Mas a gente precisa muito da ajuda da sociedade como um todo, das empresas, de todo o governo, todo mundo, para que a gente possa aumentar essa participação das mulheres e que elas possam ter um ambiente de trabalho mais sustentável, né? Para elas possam crescer e trabalhar bem. Nesses retornos, né, que vocês recebem, por exemplo, das empresas, dos próprios homens no canteiro da obra, enfim, quais são os principais desafios que são colocados? Olha, o principal desafio, eu acho que é a questão do preconceito. Elas recebem muito, elas ficam inseguras, elas ficam com medo porque elas estão indo para um ambiente muito diferente do que elas estão acostumadas. Então, acho que esse é o principal desafio. Uma vez que elas conseguem vencer essa barreira e conseguem entender que elas estão preparadas e que a empresa também está preparada, elas vão super bem. Então, acho que a principal barreira que a gente tem que quebrar é essa primeira barreira do preconceito, né? Passou dali, elas conseguem desempenhar o papel delas super bem e é muito bacana porque os depoimentos que a gente recebe, tanto por parte das mulheres que a gente capacita, quanto das empresas, é sempre muito positivo no sentido de que a performance melhorou, a visibilidade que a empresa tem por parte do público também. Então, a gente fez um projeto com uma empresa onde as mulheres foram trabalhar como assistência técnica, então uma equipe de assistência técnica. Então, quebra uma coisa na sua casa, você vai ligar lá para a tua construtora para falar, olha, tem um vazamento aqui. E aí, quem vai chegar para arrumar é um grupo de mulheres. Então, para a experiência do cliente, também tem sido muito satisfatório. Então, 80% das pessoas que abrem a porta são mulheres, né? Então, uma mulher abrir a porta para receber um prestador de serviço que também é uma mulher é muito mais confortável. Não sei se você chegou a ver, outro dia saiu uma pesquisa que era, se você estiver sozinha numa floresta, você prefere encontrar um urso ou um homem? A maioria das mulheres disse que era um urso. Então, assim, essa insegurança que as mulheres vivem diariamente, isso está sendo muito bem trabalhado e amenizado com essas equipes femininas que estão entrando aí dentro das casas para fazer o trabalho. Então, acho que isso tem funcionado. Interessantíssimo. É uma questão muito mais psicológica nesse âmbito também, né? De compreensão. E aí, social, aí dá para entrar numa outra seara também. Agora, eu fico aqui tentando imaginar quão importante é isso tudo, né? Além desse lado que você já nos disse, nos explicou aqui, que faz bem para ela, faz bem para o bolso dela, para a economia, enfim. Uhum. Quão importante isso também é para o serviço como um todo, né? Porque ali são, se num canteiro de obras existem só homens, a mulher vem para trazer uma nova realidade, um novo aspecto do trabalho, né? Uhum. E aí acho que vem configurando também a própria profissão. Nesse sentido, né? Você nos comentou aqui também sobre a existência de mulheres na construção civil, mas arquitetas, engenheiras, e como que é o trato, por exemplo, da arquiteta e da engenheira para essa profissional que está ali no canteiro de obras? Olha, a gente recebe as mulheres, quando a gente entra em contato com as empresas, então assim, as empresas são as grandes apoiadoras do Instituto, né? Que nós somos um instituto sem fins lucrativos. Então as empresas nos procuram para que a gente possa capacitar esse grupo de mulheres. A gente já teve das duas maneiras, mas quando é uma mulher que procura a gente,
elas estão se sentindo lá muito sozinhas também. Então, o que elas querem é trazer mais mulheres. Poxa, eu sou engenheira, eu passei muito perrengue para estar aqui. Eu já fui em obra que não tinha banheiro, eu tinha que andar não sei quantos quilômetros até achar um banheiro, coisas desse tipo. Então, elas falam, poxa, o que eu quero mais é trazer mais mulheres para a minha obra. Eu quero trabalhar também com mulheres. Eu quero que elas venham trazer esse outro olhar para dentro da obra, né? Esse olhar mais 360, esse olhar da organização. Então, isso é uma coisa bem legal que a gente escuta bastante. Quando chega a mulher na obra, a copa é outra, está tudo arrumado. Não é que elas estão arrumando, não. Os homens falam, poxa, agora a gente vai ter que deixar tudo aqui arrumadinho. Então, assim, a quantidade de piadinha, de bagunça, de brincadeira, tudo fica, um ambiente parece mais profissional. Então, elas chegam também... não querendo fazer isso, mas é meio natural. Então, chegou gente nova, vamos reorganizar aqui de um jeito que fique mais respeitoso para todo mundo. E aí a gente escuta isso, que também o índice de entrega, né, aumenta muito, a refação também diminui, o desperdício de material. Então, acho que isso é uma coisa que acaba ganhando todo mundo. Então, ganha o empresário que contrata, ganha a sociedade, ganha o meio ambiente. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. Sensacional. E como que tem sido, né? Quais são os casos de sucesso ao longo desse tempo todo? Nossa, são tantos, Arthur. A gente tem algumas mulheres que são destaque, assim, a gente pode contar. A gente tem a Kênia, que é do Rio Grande do Sul. Ela foi a nossa primeira aluna em 2007, se não me engano. Ela foi fazer um curso rápido de rejunte, um curso de um dia, assim, uma coisa muito rápida e simples. E ali ela se descobriu uma pedreira. Hoje ela trabalha com isso há anos já, sustenta 4 filhos com a construção civil, é prestadora de serviço e isso realmente mudou a vida dela, né? Então, a gente escuta relatos assim muito bonitos. A gente tem outros casos aqui em São Paulo também. Então, posso falar da Karina, por exemplo, que é uma menina que fez um treinamento com a gente para um curso de assentamento de piso. E ela chegou muito fragilizada, assim, com depressão, sem saber para onde ir. E agora está aí, está trabalhando nas obras e vai ser auxiliar de uma turma nossa que a gente vai começar semana que vem. Então, a gente também começa a empregar essas mulheres, né? Então, uma pode virar instrutora, a outra virar auxiliar de classe. E o legal é meio um boca a boca, que uma vai chamando a outra, né? Então, elas vão passando por isso. Mas eu acho que o mais emblemático de todos é a Dona Jurema. Dona Jurema virou a nossa xodó. Dona Jurema tem 65 anos. Ela sempre trabalhou em casa de família, foi cuidadora. E ela trabalha aqui na Zona Sul de São Paulo e eu fui fazer uma palestra numa outra organização parceira nossa para divulgar o trabalho da mulher em construção, oferecer ali algumas oportunidades. E aí a oportunidade era, olha, a gente tem uma turma de 10 mulheres para fazer assentamento de piso, quem tem interesse? E aí ela levantou a mão e falou assim, olha, eu tenho interesse, mas tem algum limite de idade? Eu falei, não, só precisa ter 18 anos para cima, eu acho que a senhora tá dentro. Então ela foi fazer o curso, ela fez o assentamento de piso, depois ela passou numa outra seleção para fazer um curso para trabalhar na assistência técnica, então foram 4 módulos que ela fez, pintura, hidráulica, elétrica, assentamento de piso. Ela foi contratada por essa construtora, CLT, com 64 anos, gente. Ela nunca imaginou na vida dela, e ela sempre teve o sonho de trabalhar com construção civil. E ela falou, isso nunca vai chegar perto de mim. Então, quando chegou, ela falou, gente, se eu não agarrar isso agora, já era, né? Então, ela agarrou essa oportunidade, hoje ela trabalha CLT, já está há 1 ano e meio nessa construtora, e os filhos dela não acreditam. Quando ela contou, falou, mãe, a senhora está doida? Ela falou, não estou doida não, vou lá, eu vou fazer. E está lá. Que alegria, Dona Jurema. Um abraço para a senhora e parabéns, né? Que seja espelho para muitas outras pessoas também idosas, né? E que possa, na verdade, fomentar. Isso é tão importante, isso é tão bacana. E acho que fica também um alerta para a juventude, né? Sabe que outro dia, nós temos outros programas na grade de programação, obviamente, e aí, dia desses, nós estávamos divulgando algumas vagas de emprego e surgiu lá pedreiro e pedreira. E muito interessante, porque como a gente estava ao vivo, então a situação vai fluindo, né?
E aí eu olhei, eu falei assim, nossa, que interessante, pedreira. E ficou isso. E quando você falava, eu me lembrei dessa realidade. Eram 2 vagas, estavam lá, pedreiro ou pedreira. Então, observa-se que, na verdade, tem sido um movimento interessante em relação a isso, né? E que pode expandir e crescer. A gente está falando, você falou agora sobre a Dona Jurema, na zona norte, na zona sul da capital paulista. Outros municípios, você citou Rio Grande do Sul, obviamente. E como é que está essa realidade em outras regiões do estado? É possível uma inserção muito mais profunda dessa realidade? Olha, a gente tem um espaço que fica na Zona Sul, mas a gente faz capacitações em vários locais, né? Então, dentro da cidade de São Paulo, a gente vai começar um projeto novo agora em São Bernardo, a gente vai começar um em Jundiaí, a gente fez uma formação em conjunto, em parceria com o Senai e a Comgás para capacitar mulheres para serem operadores de retroescavadeira. Também são outros campos, né? Então, além da construção civil em si, tem outros campos aí em volta que tem muita oportunidade de emprego. Então, as mulheres, por que a retroescavadeira? Porque eles tinham muito problema com retroescavadeira de outras concessionárias que vão lá e na hora de fazer algum conserto na rua, acabam quebrando a sua tubulação de gás. E eles sabem que as mulheres são mais cuidadosas com as máquinas. Então, as mulheres foram treinadas. Então, a gente tem agora 14 mulheres entre São Paulo e Campinas, que já tinham a categoria D, porque precisa ter categoria D, e já estão aptas a trabalhar com retroescavadeira. Então, a gente está fazendo esse encaminhamento aí para o mercado de trabalho. Então, tem na Zona Sul, na Zona Norte, tem várias mulheres aí transitando. Agora, somos ainda um número muito baixo, né? A taxa de emprego delas é tipo 80%. Então, elas acabam uma formação, 80% já foi absorvida por aquela empresa que está patrocinando aquela capacitação. Então, você vê o tamanho, né, a fome, assim, a vontade e a necessidade que o mercado tem. Então, é tudo acontece de maneira bem rápida. E aí, eu fico imaginando aqui, qual o papel da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nisso tudo, né? Nós estamos no Alesp em Pauta, os parlamentares aqui da Alesp estão ligados na nossa programação e acho que daqui, como a gente já até citou o projeto de lei, né, aqui em tramitação na casa, trazendo essa ideia de a partir de todo dia 23 de junho ser comemorado o Dia das Mulheres na Construção Civil, eles podem ajudar muito mais com outros projetos, também fomentando outras situações, aulas, né, incentivos fiscais. Sim. Eu acho que essa data, por exemplo, a criação dessa data é assim importantíssima, porque são pequenas coisas que a gente vai montando e a gente vai conectando várias peças, né? Então, ter um dia para a mulher, comemorar isso, vai chamar atenção. Vai chamar a atenção da sociedade, vai chamar a atenção da população, dos empresários. Então, a gente precisa começar a colocar isso aí no calendário da vida, né? E a gente vai chamando a atenção para isso. Agora, eu acho que existem outras maneiras também, e a gente tem trabalhado com isso, de outros projetos de lei que tenham uma exigência mínima de uma porcentagem de mulheres na obra. Se não me engano, em Belo Horizonte, isso já existe, né? Então, assim, que pelo menos 5% tem que ser de mão de obra feminina nas obras. Então, isso é uma outra maneira da gente fomentar e incentivar toda essa cadeia, né? E também eu acho que uma outra maneira importante é que a gente possa acessar os cursos técnicos, as pessoas que estão se formando ali no ensino médio, para que elas entendam que isso pode ser uma profissão. Quando você fala que tem um anúncio pedreiro e pedreira, isso é muita novidade, porque quando a mulher vai procurar emprego, né, nem é mais assim, né, mas assim, ela não acha isso. Ela olha e fala, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. E aí, quando a gente começa a colocar isso, então são pequenas mensagens, até subliminares, que você vai começando a falar assim, poxa, tem o Dia da Mulher na construção civil, tem uma vaga aqui pedreira. Então, você começa a se identificar com mais facilidade. A gente lançou agora em março, quando o Instituto completou 18 anos, a gente lançou uma campanha muito bacana, que eu acho que seria bem interessante também a gente ter mais visibilidade, que é para trocar as placas
Hoje, quando a gente anda na rua, nas obras, tem uma placa lá, homens trabalhando. Então, a campanha da Mulher em Construção, junto com a agência Publicis, é trocar essa placa por pessoas trabalhando, né? Então, o simples fato de você fazer uma troca de uma placa, parece uma coisa tão pequena, mas tem tanta coisa ali em torno disso. Então, a gente lançou um website, que é pessoastrabalhando.com.br, tem uma petição ali para que isso vire um projeto de lei, para que todas as concessionárias, construtoras e tudo mais façam a troca das placas. Então, já tem algumas empresas fazendo isso. Então, são pequenas coisas que a gente vai colocando aqui e ali e vai juntando as forças. Mas acho que quanto mais a gente puder incentivar a inclusão e a diversidade nesses mercados que são muito masculinos, acho que todo mundo só tem a ganhar, né? As mulheres, a sociedade, a gente como consumidor, todo mundo. Olha, Camila, acho que você tem que aplaudir porque você entendeu tudo, é exatamente isso, né? Assim, dia desses eu entrei numa discussão por redes sociais, numa rede social, defendendo o trabalho do legislativo, né? Exatamente a criação, a mudança de uma... Só para exemplificar a situação aqui, porque isso que a Camila falou tem tudo a ver, né? A mudança de uma estação do metrô aqui na capital paulista. E aí as críticas foram ferrenhas, porque muda o nome de estação, isso, mas escuta, mudar o nome de uma estação, incluir um grupo dentro de uma estação, do nome de estação, é extremamente importante, porque não se fala sobre isso. E aí você traz essa menção de trocar a placa homens trabalhando por pessoas trabalhando. Vocês entendem como isso é importante? Como é importante um projeto de lei trazer a menção do Dia da Mulher na construção civil? Isso, sem dúvida alguma, é de extrema importância. Você está chancelando a presença daquele grupo numa determinada profissão que era única e exclusivamente masculina, não é? Então tem que se colocar isso de fato, né? No assunto, na roda de conversa, para trazer essa menção. E quando a gente especifica uma data, isso quer dizer muito para outra pessoa, para a pessoa que está ali trabalhando, né? Novamente, a dona Jurema, aos 64 anos, não é? Deixou, e aí tira aquele estereótipo de estar tricotando em casa, não, mas já está na obra, fazendo acontecer, fazendo diferencial. E isso precisa de muito incentivo, não é? Precisa de incentivo, precisa de reconhecimento, precisa de segurança, precisa de muita coisa. Então é isso, quando se torna oficial, né, reconhecido, você se sente muito mais pertencente. Então, gente, vai ter uma data, já estou pensando o que a gente vai fazer nessa data, porque não existia isso, existia assim o dia da engenheira, o dia da arquiteta, mas da mulher na construção civil, e tem uma força muito grande. Existem vários movimentos de mulheres, né? E a gente trabalha muito com outras organizações, com outros institutos, movimentos, para a gente poder criar esse grupo e essa força. Então, acho que para quem está ali, se sente representada. Fala, nossa, realmente o que eu estou fazendo está certo. Por falar em representatividade, né? Você trouxe o capacete, né? Ele é rosa, mulher em construção. Elas costumam usar capacetes iguais, parecidos com esse nas obras ou não? É só uma questão de pá? Então, a gente tem o seguinte, o capacete rosa, a camiseta rosa também, né? Foi uma maneira que a gente usa para chamar a atenção, né? E é bem estereotipado mesmo de propósito. Então, por quê? Porque ainda é muito diferente, a gente quer chamar a atenção e a gente está falando, olha, essa mão de obra existe, essas pessoas querem trabalhar nessa área, a gente precisa dar um jeito disso aqui funcionar. Quando elas vão para a obra, elas não usam esse capacete. Esse capacete, na verdade, depois fica lá na estante da casa delas, uns com um certificado que a gente manda. Então, é super legal que no final das nossas capacitações a gente tem uma formatura e a gente entrega um certificado e isso faz parte ali de um santuáriozinho que elas colocam e as crianças adoram e tudo mais. Quando elas vão para a obra, elas vão usar o capacete normalmente branco, capacete branco de obra. O uniforme é o mesmo também, gente. Muita gente me pergunta isso, mas o uniforme delas é diferente? Não, o uniforme delas é o mesmo.
é tudo igual, né? Não tem diferenciação. Então, claro que elas têm cabelo comprido, tem a unha feita, tudo certo, não tem problema nenhum. Prende o cabelo, põe ali por questão de segurança, mas a gente ainda usa. Eu quero chegar um dia, eu já falei para a Bia Kern, que é a nossa fundadora, gaúcha, eu falei para a Bia, Bia, o meu sonho é que daqui a 30 anos não exista mais a mulher em construção, porque a gente já cumprimos o nosso papel. Agora a gente vai passar para um próximo, né? Para que a gente não precise mais lutar aí com essa inclusão, que já seja uma coisa natural, que a gente enxergue isso de uma maneira natural. Então, eu acho que todas essas pequenas ações, quando vão se somando, a gente vai dando corpo e as pessoas vão se enxergando ali e vão se fazendo mais presentes e vão começando a pensar, poxa, eu posso ser isso quando eu crescer, né? Que acho que essa questão da limitação é muito complicada, mas quando a gente vai ampliando esse leque de opções, as mulheres vão começar a se identificar com isso. E é tão legal quando você fala sobre essa questão do estereótipo, né? Porque, me perdoem, mas houve um certo folhetim, né, numa emissora de televisão falando sobre uma mulher que trabalhava numa obra. E ela era chamada de Pereirão. Né? Então, assim, essas coisas estereotipadas, né? Ela tinha um macacão azul e ela era mais um pouco bruta na ação. E acho que é legal quando você traz essa situação, porque a mulher, ela é mulher, enfim, independentemente do que, né? Ela tá ali, ela tem a unha dela pintada, como você disse, se a mulher quer pintar a unha, pinta, se a mulher não gosta de unha pintada, não pinta, e assim é todo mundo feliz. Mas aí acho que tem que, aquela coisa de tirar aquele estereótipo e tentar entender que ali é uma profissional que está ali para trabalhar como os outros, os demais, para ganhar e levar o pão todo dia para casa, né? Isso. E você falou um ponto interessante, ganhar igual aos homens, gente, equidade salarial. Então isso é uma coisa que para a gente, assim, a gente está sempre fazendo a nossa pesquisa para saber como é que está essa questão salarial. Homens e mulheres vão ocupar a mesma função, vão ganhar o mesmo salário. E as mulheres, eu vejo que elas trabalham de maquiagem, quem gosta sim, quem não gosta não. É isso que você falou, cada um faz do jeito que quer, né? Pode ser quem for. Eu percebo que, acho que alguns anos atrás, a mulher até se escondia um pouco atrás de um macacão, de um jeito mais masculinizado, até para se proteger, né? Hoje a gente está vendo que as mulheres estão se sentindo mais confortáveis e conseguem ser quem elas são. Então, outro dia eu ouvi uma advogada contando um pouco da história dela, que ela sempre se vestiu, ela ia para o fórum e tal, e ela se vestia como homem, ela botava terno e gravata, porque ela falou, eu quero ficar igual a eles. E ela falou, eu não me sentia à vontade de usar uma saia, um vestido, sei lá. E agora não, ela falou, não, passou isso, agora eu posso ser quem eu sou. Então, acho que vale para todos os lugares, né? Então, ela vai estar ali dentro de um contexto de uma obra, então tem várias questões que ela vai ter que obedecer, uniforme, segurança e tudo mais, mas ela tem as diferenças dela. Então, a gente vê muitas mulheres arrumadíssimas na obra. Você falou sobre a questão também salarial, né? É importante isso e reflete muito bem, e os parlamentares aqui na Lesp estão muito preocupados em relação a esse assunto também, né? Diante dessa realidade, né, como é que vocês têm observado isso? A luta ainda é muito intensa também para uma igualdade? Olha, até que não, sabia? Acho que isso é uma boa notícia. As empresas com quem a gente tem trabalhado já têm isso muito claro. As empresas têm assim, políticas de ESG muito claras também, na questão do S, do social. Procuram a gente também por conta disso, então, porque querem fazer inclusão, porque querem diversidade, igualdade salarial, querem trabalhar ali o crescimento dessa pessoa para que ela possa crescer na carreira, possa se tornar um líder. Então, eu acho que as empresas estão levando isso realmente a sério como deve ser, né? Então, estão trabalhando com isso. Claro que tem ainda algumas empresas que são muito mais resistentes, a gente encontra empresas no mercado, umas que já estão muito prontas para a chegada da mulher
e outras que não, que estão num processo mesmo. Poxa, mas será que vai dar certo? Será que funciona? Quais os desafios que eu vou ter? Então, e aí a gente é um trabalho desafiador, porque a gente tem que realmente convencer essas pessoas de que sim. E eu acho que é o modelo do futuro, não tem mais como. Não vai ter gente para construir as coisas. Como é que a gente vai reconstruir o Rio Grande do Sul só com a mão de obra masculina? Não dá, né? Não tem. Já não tinha antes, agora então muito menos. Então, por isso que a gente está montando essa campanha emergencial desse centro de capacitação. Isso também acho que é uma coisa bem interessante, que a gente está precisando de muito apoio, porque a gente está mais ou menos saindo dessa primeira fase emergencial e agora a gente está focando na segunda fase, que é a da reconstrução, que vai demorar muito tempo, gente. Então, a gente precisa muito de apoio, de recurso, de incentivos, para que a gente possa captar recursos e conseguir doações. Então, para montar esse centro de capacitação, que aí a gente vai ensinar homens e mulheres para eles arrumarem as próprias casas e irem para o mercado de trabalho, porque acredito eu que a taxa de desemprego lá vai ser muito grande, né? Então a gente está, agora esse é o nosso grande desafio. Quem está te ouvindo agora aí do outro lado da tela, se interessou por essa realidade, o que deve fazer, como deve te procurar a instituição de vocês, enfim? Olha, pode procurar a gente pelo nosso site, que é www.mulheremconstrução.org.br. O nosso Instagram, que é Mulher em Construção _oficial. E lá tem muita informação e dá para mandar um e-mail também para a gente, parcerias@mulheremconstrução.org.br. Então, a gente está sempre muito aberta a bater papo, conhecer pessoas, fazer conexões, envolver todos os campos. Precisamos de muitas políticas públicas para ajudar as mulheres, né? Aí eu estava pensando aqui também na questão da violência doméstica, na questão das creches, isso é um desafio muito grande para elas. Como é que eu levo e busco meu filho e onde é que eu deixo os horários? Então isso é uma complicação para elas. E também uma outra coisa que a gente tem incentivado é a participação, a divisão de tarefas mais igualitária também, dentro dos núcleos familiares, seja com marido, ex-marido, namorado, parceiro. Então, da gente ter direitos iguais e não ser estranho quando um pai fala, olha, hoje eu vou faltar no trabalho porque eu vou levar meu filho no médico. Tem que ser igual, senão fica tão pesado para a mulher que ela não consegue se manter na profissão, porque a carga é muito grande, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem conversado bastante, de ter essa divisão, da sociedade começar a entender qual é o papel do pai e que ele tem que fazer esse tipo essa coisa do dia a dia, da rotina, né? Senão fica muito pesado para a mulher e aí fica difícil né? Conseguir ali trabalhar todos os dias do mês. Então, se a gente tem uma divisão de tarefas melhor, se a gente tem uma igualdade de salário, tudo isso vai ajudando para que a mulher consiga cumprir suas tarefas. Então, acho que as políticas públicas são muito importantes também. Para amarrar tudo isso que você trouxe durante o programa de hoje, uma mensagem para essas mulheres, para os homens também que estão nos acompanhando, para as empresas, para os jovens que também estão nos assistindo, é uma sociedade inteira do outro lado dessa tela que quer te ouvir agora. Então, eu acho que a gente precisa juntar todo mundo. Primeira mensagem, estamos juntos para fazer essa mudança. Então, todo mundo tem que fazer um pouquinho para a gente poder crescer e transformar e trazer esperança para essas famílias. Então, homens, mulheres, pessoal que está se formando agora, que nunca pensou em trabalhar na construção civil. Então, vamos pensar sobre isso, vamos atuar isso juntos para que a gente possa crescer. Empresários também. Capacitem mulheres, invistam em projetos sociais, invistam em projetos que visem o impacto social, né? Procurem essas organizações que fazem um trabalho sério, que têm metas, que têm indicadores de resultados. Então, isso é muito importante, para que a gente possa ter credibilidade e fazer essa mudança. Então, acho que o pedido é: conheçam o trabalho, passem para frente essa mensagem, façam conexões. Não posso doar agora para o Rio Grande do Sul, mas conta para um amigo do lado, manda no grupo da família, faz um comentário no seu trabalho.
Então, essas coisas, esse boca a boca é super legal, importante e vai trazendo uma base de apoiadores importantes para essa causa. Então, acho que esse é o principal recado. Tentem fazer parte, porque a gente não consegue sozinha. Somos todos habitantes desse planeta, né? Então, precisamos fazer alguma coisa para mudar, porque do jeito que está, a gente não quer continuar. Então, a gente precisa ter coisas que durem muito mais. Então, acho que esse é o recado. Camila Alhadef, diretora executiva do Instituto Mulher em Construção. Eu quero muito agradecer a sua participação, as suas orientações, o seu incentivo às mulheres que estão do outro lado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda a instituição. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigada, o prazer foi meu. Obrigadão. E você que está aí do outro lado da tela, vamos fazer diferente, né? Vamos passar as dificuldades, vamos juntos. Você, mulher em construção, lembre-se que o seu lugar é onde você quer estar. Se forme, faça a diferença. Vamos juntos para a construção de um estado muito melhor. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.